Eu quero começar exatamente com algo que parece ser muito intrigante, que é a revelação de que essa violência contra a criança recorrente acontece, na maioria das vezes, dentro de casa e é acobertada pela família e, de alguma forma, pela própria sociedade, de quem está no entorno, daqueles que percebem e que acabam protegendo o agressor. O que explica isso, Maria Amélia? Bom, em primeiro lugar, eu acho que discutir a questão da violência que ocorre em casa, no bojo das muitas violências que cercam as crianças e os adolescentes, não ajuda. Por quê? Porque a violência que ocorre em casa, ela implica em um lar tóxico, pais que abusam e que, portanto, invertem o sinal da proteção, em vez de proteger, eles violam, e implica no silêncio cúmplice que muitas vezes envolve a própria comunidade. É mecanismo de defesa ou esse silêncio cúmplice é por entender que é natural? Não. Que faz parte. Bater em criança acaba sempre aparecendo uma justificativa, que é para educar a quem subscreva isso e acha, eu bato sim. Porque ninguém morre porque apanhou na infância e é melhor que eu bata do que a polícia bata ou que apanhe de terceiros depois. Quer dizer, é como se fosse uma cultura que legitima que criança deve apanhar para ser um cidadão de bem. E isso é realimentado na própria sociedade? Olha, na prática, nós temos visto essa transmissão de cultura de pai para filho. E tem sido muito comum quando você vai pesquisar os motivos pelos quais ele queimou o filho com uma moeda. Ele explica para você: meu pai fez isso comigo e eu nunca mais peguei dinheiro do bolso do meu pai. Então esquentei a moeda no fogo e queimei a testa do meu filho com essa moeda para que ele não faça mais isso. Então você tem sim esse lado cultural, não é? Mas tem aquilo que a professora estava explicando. Existe também a vitimização das próprias famílias, porque a violência, ela é estrutural, não é? A violência não é uma coisa que deve ser examinada só naquele caso concreto. Você tem que entender a violência a partir das desigualdades sociais, a partir de uma série de problemas sociopolítico-econômicos e que vai, de alguma maneira, gerar essa cultura, não é? Então, tem muito também de desinformação. Agora, e no mundo? Quando a gente também observa que existe um padrão de violência doméstica também em países desenvolvidos com muito menor desigualdade social do que os países pobres ou os países emergentes. O que justificaria, então, país democrático, com as instituições funcionando e até em condições de prosperidade, pleno emprego, menino ser saco de pancada ou de outro tipo de violência? Bom, acho que a rigor nada justifica que menino seja saco de pancada. Agora, eu acredito que existe um grande despreparo pedagógico da sociedade como um todo, dos pais, das famílias e dos adultos, porque ninguém nos ensinou a educar nossos filhos. Aliás, nos ensinaram muito mal, nos ensinaram batendo em nós mesmos. Quer dizer, aqui possivelmente alguns de nós quatro apanharam, ou os amigos que estão aqui na técnica, provavelmente alguns apanharam. É muito frequente isso. Todos nós passamos por algum tipo de violência dentro de casa. A violência pedagógica, a violência bem intencionada. Nos batiam para que nós nos tornássemos melhores, nos batiam para que nós pudéssemos nos dar bem na vida. Então isso mostra o limite, não é, que as famílias enfrentam no educar dos seus filhos. Então, por não saber como educar, por não saber como fazer, recorrem ao que conheceram na sua própria infância e trazem esses instrumentos que nós sabemos hoje que não funcionam, que dão errado e cada vez mais dão errado porque os jovens, as crianças, cada vez mais têm a sua autonomia, reagem mais, não é isso? E botam as coisas para fora. Então, eu acho que é preciso apoiar, enfim, é preciso trabalhar com as famílias, é preciso
dar instrumentos pedagógicos à sociedade para que a sociedade aprenda a cumprir a sua tarefa educacional de uma outra forma, né? Agora, eu acho que é um pouquinho diferente a gente discutir a violência física da violência sexual. Ah, com certeza. A violência física, por exemplo, no Brasil, ela foi introduzida pelos jesuítas. Isso. Porque os nossos índios não batiam. E eu trouxe, inclusive no meu laboratório, né, nos cursos de capacitação, eu trouxe índios para mostrarem por que eles não batiam. Eles não batiam porque tinham a comunidade como o grande cenário onde as questões eram resolvidas. Agora, com a chegada dos jesuítas, veio a lei da palmatória. Ela chegou ao Brasil pela mão dos jesuítas. E desenvolveu-se no Brasil aquilo que a gente chama a mania de bater. O brasileiro tem mania de bater. Eu, por exemplo, nunca apanhei. Mas eu acho que você tem razão. A maioria apanha. Agora, nas discussões que eu faço, as pessoas dizem o seguinte: ah, eu não espanco. Eu dou uma palmadinha no bumbum. O que não entra pela cabeça com a palmadinha no bumbum compreende, né? Tem essa, como é que é? Essa é a punição pedagógica? O problema é o limite, né? Que é o que a professora diz, né? As pessoas dizem, não, mas eu não espanco, não é isso? Eu não vou assim tão longe. Mas onde é que é o limite? Quer dizer, porque você começa dando um tapinha na mão, depois você puxa uma orelha, depois você perde a cabeça e puxa os cabelos, depois você joga contra a parede e vai havendo uma escalada dentro de casa e uma escalada da violência nas relações e chega uma hora em que você já está espancando, sim. Mas o simples fato, né, até a música, o tapinha não dói, né? Não, mas mas dói, claro que mas dói, porque dói inferioriza, porque humilha, mesmo que fisicamente possa não ter o sentido de doer, como bater com mais violência, a inferiorização dói muito em qualquer idade. Não é verdade isso? A autoestima é atingida. E não é esquecida. Né? Não é esquecida. Não é esquecida. Eu tenho conversado com crianças que não esquecem as agressões sofrendo. Curiosamente, é diferente na agressão sexual. Na sexual, ela passa a se sentir culpada, como se ela tivesse dado causa à agressão sexual. Mas na física, não. O tapa não esquece, o beliscão não é esquecido. E nossa legislação é curiosa, porque o nosso Código Penal fala em maus tratos, já prevendo um abuso nos meios de